No último vídeo dessa série, a gente começou a falar sobre renda variável e algumas características da renda variável, mas a gente não falou sobre nenhum investimento em específico. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre ações. Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série sobre investimentos. Então, o que são ações? As pessoas acham que investir em ações é uma coisa ali, tipo uma aposta, mas não precisa ser necessariamente desse jeito. Mas nesse vídeo a gente não vai falar sobre estratégias de investimento, eu quero primeiro apresentar o que é esse investimento. Então, ação nada mais é do que pedaços de empresa. Então, quando você compra uma ação, você se torna sócio dessa empresa. Mas o que as empresas ganham em ter ações na bolsa de valores? O que elas ganham em ter acionistas? Bom, basicamente, quando elas abrem capital na bolsa de valores, elas estão trocando uma parte do negócio por dinheiro. Então, se a empresa precisa de dinheiro para crescer o seu negócio, ela vai até o mercado financeiro e quem quiser se tornar sócio daquela empresa, compra ações, esse dinheiro da compra de ações vai para a mão da empresa e ela pode usar para expandir os seus negócios. Isso acontece uma única vez, que é a primeira vez que a empresa entra na bolsa de valores, que é chamado de mercado primário. Então, quando a empresa faz um IPO, que é Initial Public Offering, que nada mais é do que oferta pública inicial, ela tá ali entrando no mercado da bolsa de valores e tá trocando parte da empresa por dinheiro. Basicamente é isso. E o que as pessoas que compram ações ganham com isso? Bom, se você está comprando ações de boas empresas, você está se tornando sócio de negócios muito valiosos. Logo, você pode tanto ganhar dinheiro com a valorização das suas ações, então quanto mais valiosa aquela empresa se torna, mais você ganha. Mas a forma mais interessante que eu acho de ter lucro com ações é por meio dos proventos, que são os dividendos e juros sobre capital próprio, que é basicamente as duas formas que as empresas costumam distribuir o lucro que elas tiveram com as pessoas que compraram ações daquela empresa. Então, você comprou ali ações de um banco, por exemplo. Todo o lucro que ele teve vai ser dividido entre todas as pessoas que têm ações. Então, se você tem uma ação, você vai ter direito a uma parte do lucro daquela empresa. Vamos supor aí que existe uma empresa que tem 1.000 ações e o lucro dela foi de R$1.000. No caso, cada acionista iria receber R$1 por ação. Então, se eu tenho 10 ações dessa empresa, eu receberia R$10 de distribuição de lucro, de dividendo ou de juros sobre capital próprio. Então, é por isso que eu acho interessante ter ações na carteira, desde que você tenha perfil para isso e saiba o que você está fazendo. Se você alguma vez na vida foi comprar uma ação em uma corretora de valores, provavelmente você já se deparou com os tickers, que são os nomes das ações na bolsa de valores. O ticker de uma ação é composto por 4 letras e um número. Cada número vai significar uma coisa diferente. Então, ações que terminam com o número 3, elas são ações ordinárias. Isso significa que, se você tem uma ação dessa, você tem direito a voto na empresa. Então, você tem direito de opinar na empresa. Mas é claro que se a empresa tem 1 milhão de ações e você tem uma ação, o seu voto ele vai ser correspondente à quantidade de ações que você tem. Então, se você tem poucas ações, o seu voto não vai fazer diferença. Agora, se a ação ela termina com o número 4, ela é uma ação preferencial. Isso significa que você vai ter preferência na distribuição dos lucros, que é, pra gente, meros mortais, o que mais importa. Normalmente, o dividendo que uma ação preferencial paga é maior do que as ordinárias. Mas você precisa analisar caso a caso. Mas existem também aquelas empresas, aqueles tickers, que terminam com o número 11. No caso, isso é uma unit. Isso significa que você não está comprando uma única ação. Aquela ação, na verdade, é um conjunto de ações. Uma empresa que tem uma unit, por exemplo, é a Klabin. A unit da Klabin é composta por uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Então, quando você compra uma unit, é como se você estivesse comprando uma ação ordinária e 4 preferenciais, tudo junto. Outra coisa sobre o ticker é que, além dessa nomenclatura das 4 letras com o número, você também precisa
ficar atento a uma coisa. Quando você coloca só as 4 letras e o número, você vai comprar, você tá querendo negociar um pacote com 100 ações. Então, se a ação custa ali R$10, um pacote com 100 vai custar R$1.000. E às vezes você não tem R$1.000 para investir naquela única ação naquele dia. Você tem a opção de comprar uma única ação. É só você adicionar o F no final. Então, por exemplo, Itaúsa. O código é ITSA 3 ou 4. Então, você vai colocar 3 e o F no final. Assim, você vai começar a negociar no mercado fracionário. No mercado fracionário, você tem a opção de comprar uma única ação, se você quiser. Você pode comprar de 1 a 99 ações. Então, o que vai influenciar ali no valor das suas ações? Notícias da empresa, lucro, resultados da empresa, e não necessariamente porque ela lucrou ou cresceu, ela vai subir. Às vezes, o mercado esperava que ela crescesse mais, então mesmo ela tendo crescida, pode ser que a sua ação caia, porque na verdade, as pessoas tinham uma expectativa que ela sairia ainda melhor. A economia nacional e internacional pode influenciar no valor da sua ação. Notícias e acontecimentos políticos nacionais e internacionais também podem influenciar. E a oferta e a demanda, né? Então, quanto mais gente tem comprando e menos gente vendendo, mais a ação sobe. Enquanto mais gente vendendo tem e menos gente comprando, a ação desce. Então, a pandemia, por exemplo, em época de pandemia, estava todo mundo desesperado. Então, todo mundo estava vendendo ações e não tinha quase ninguém comprando. Logo, as ações caíram, né? Então, quase todas as empresas caíram ali loucamente na pandemia. Mas, se você for parar para pensar, não existia motivo de todas as empresas estarem caindo desse jeito. Mas isso é um efeito de uma crise global mesmo. Acontece de tempos em tempos esse tipo de fenômeno. E acaba que quem compra nesses momentos de baixa lucram bastante, porque essas pessoas conseguem comprar ações a um preço barato e depois, quando o mundo volta ao normal, porque normalmente sempre volta ao normal, as ações também voltam aos seus valores normais e as pessoas conseguem embolsar um bom lucro. Eu quero fazer um outro vídeo aqui falando só sobre dividendos e algumas outras estratégias de como você pode ganhar dinheiro com ações mesmo sem trabalhar no mercado financeiro e investindo de forma esporádica, sem precisar ficar olhando as notícias o tempo todo, investindo só uma vez no mês. Mas eu não vou conseguir passar tudo aqui nesse vídeo. Mas eu queria atentar para alguns erros que alguns investidores iniciantes cometem, que é bom você evitar. O primeiro deles é investir sem estudar. Então, comprar ações que você não conhece, principalmente dicas quentes, aquela ação da moda. Não invista em ações sem primeiro estudar e entender o que você está fazendo. Leia bons livros sobre o assunto, entenda de fato o que você está fazendo com o seu dinheiro. Outro erro é achar que você vai ficar rico rápido com ações. Ações não é cassino. E se você fizer isso, você vai perder muito dinheiro muito rápido. Além disso, um dos principais erros de quem está começando é acabar vendendo as ações porque as ações caíram. Não faz sentido. Nos vídeos que eu vou falar sobre estratégias de investimento, eu vou falar bastante sobre isso, como o comportamento humano manda mais do que muita coisa no mercado financeiro. Então, muitas vezes, você como pessoa física consegue ter resultados bem melhores do que gestores de fundos, por exemplo, porque as pessoas acabam se desesperando e tirando dinheiro em momentos de crise e acabam perdendo dinheiro. Uma coisa para ficar atento também é a questão de taxas e impostos cobrados na negociação de ação. Então, existem várias corretoras, a Nubank mesmo cobra taxa de corretagem. Então, toda vez que você compra ou vende uma ação, você acaba tendo que pagar uma taxinha para a Nubank. Mas ela não é a única, existem várias que taxam. Na verdade, existem poucas corretoras que não cobram taxa de corretagem. Uma que eu gosto bastante, que eu uso para comprar ações, é a corretora Clear. Eu acho ela bem legal e ela não tem taxa de corretagem. Agora, sobre a cobrança de imposto de renda sobre a negociação de ações, funciona da seguinte forma. Se você compra uma ação e vende no mesmo dia, você tem que pagar 20% de imposto sobre o que você lucrou. Então, se você comprou uma ação a R$10, vendeu ela a R$11 no mesmo dia, esse R$1 você vai pagar 20% de imposto de renda. Agora, se você negociar R$20.000 dentro de um mesmo mês, você é isento de imposto de renda, você não precisa pagar nada. Assim como dividendo e juros sobre capital próprio. Você também não precisa pagar imposto sobre esses rendimentos, pelo menos não por enquanto.
vive tendo discussão se vai ter taxação de dividendos ou não. Nos outros países é muito comum ter taxação sobre dividendos, mas no Brasil a taxação sobre as empresas já é absurda, então, pelo menos para os investidores, para os acionistas, não tem ainda, por enquanto, cobrança de imposto de renda sobre esses rendimentos. Mas é necessário você fazer a declaração do seu imposto de renda quando você investe em ações. Você declarar imposto de renda não significa necessariamente que você vai precisar pagar imposto. Muitas vezes você consegue até a restituição. E se você vender mais de 20 mil reais em ações em um mesmo mês, você precisa pagar 15% de imposto de renda sobre o que você lucrou. Então, sobre ações, foi basicamente isso. Se você quer ver os vídeos que já saíram dessa série sobre investimentos, eu vou deixar a playlist aqui do lado. Se você quer receber os vídeos que ainda vão sair, já se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.